Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meus capítulos espirituais. E antes de começar, eu só queria adicionar que eu vou tentar fazer vídeos mais curtos só com as experiências, porque as experiências elas ficam muito picotadas assim, né? Fica um pedacinho aqui, depois lá na frente no livro tem mais outro pedaço. Então eu vou tentar fazer só com as experiências. Pode ser que alguma parte da experiência não foi vista ainda, porque ele não toca num tema que ele quer abordar, mas aí eu acho que não tem problema não. Eu acho que vai, né, abordar, mas vamos lá, porque eu acho elas muito, muito interessantes e eu acho que assim a gente pode contemplar mais a experiência em si só. Nesse tema aqui agora, ele passa a falar de outras coisas que podem afetar o tempo de morrer da pessoa. Ele fala que assim como a oração dos justos pode alterar esse tempo de morrer, também a decisão de pessoas más pode alterar, né, o dia da sua morte, como também a decisão pessoal, né? Uma citação de Brigham Young que fala que não é a intenção das pessoas irem antes do seu tempo determinado. Porém, por causa das decisões do pecado, decisões erradas de pessoas do mundo, acontece de muitos estarem indo antes do seu tempo determinado. E Spencer W. Kimball fala o motivo que muitos vão antes do seu tempo apressadamente, né? É por causa de decisões, de más decisões pessoais, né? Se colocar em risco desnecessariamente, acidente, doença, enfim, acho que não cuidar do corpo também, né? Então, todas essas nossas decisões pessoais também podem afetar o nosso tempo de morrer. E aí ele dá o exemplo, alguns exemplos na escritura, mas elas são muito parecidas. É o exemplo de, por exemplo, ele dá aqui um exemplo de Elias, que Elias orou e trouxe fogo do céu e matou um bocado de gente. Aí ele está dizendo que todas essas pessoas elas não estavam o tempo determinado delas morrerem naquele dia. Mas, ou seja, ele está trazendo que muitas pessoas elas morrem por causa de uma circunstância ali. Ali era um profeta do Senhor que estava orando, e aí, entendeu? É a mesma coisa com outras experiências parecidas com essa. Ele, por exemplo, ele dá quando o rei Ezequias orou para livrar o povo dele do Império Assírio, aconteceu a mesma coisa. Ele orou, no dia seguinte estava lá, um monte de gente amanheceu morta. E aí é a mesma coisa, ele está querendo dizer que não era o tempo de todas essas pessoas morrerem, mas por causa dessa ocasião, dessa situação, aconteceu, né? Um outro tema que eu acho muito interessante que ele fala é que, assim, que Deus, ele sabe o motivo que a gente vem para cá, o que a gente vai passar e o tempo que a gente vai embora. Ele sabe as coisas que a gente precisa passar, né? O aprendizado que a gente precisa adquirir. E aí ele traz que o Senhor pode abreviar ou prolongar de acordo com o conhecimento que o Senhor tem, né? Isso é muito individual. E aí ele fala que muitas pessoas aparentemente são muito avançadas e aparentemente elas não precisam, elas só precisam passar um período muito curto na Terra, tipo só para vir receber um corpo. E elas podem terminar de progredir no mundo espiritual, que é o caso de as crianças, né? Que é um período muito curto que elas passam na Terra. Algumas crianças que morrem, às vezes bebezinho, às vezes na barriga, às vezes poucos anos de idade, já morrem. E aí ele cita uma fala de Joseph Smith que fala assim, que o Senhor leva embora muitos ainda na infância para que eles escapem da maldade dos homens e das dificuldades da vida que está presente nesse mundo. E eles eram muito puros e muito amáveis para viver nessa terra. Então e ele fala assim, então a gente, em vez de a gente chorar e ficar triste, a gente devia se alegrar. O que não é muito fácil, né? Eu acho que não é muito fácil, por exemplo, acho que é a mesma tristeza às vezes, a pessoa, vou viajar para um familiar seu muito próximo, vou viajar para o Japão, nunca mais vou lhe ver pessoalmente, nunca mais vou falar com você por um bom tempo, não sei quando eu volto. A pessoa chora, né? Chora de saudade, não é que, morreu, desapareceu, nunca mais vou ver. Vai, só que vai demorar.
Mas eu gosto muito desse fato, porque eu pessoalmente, eu já passei por isso, e conheço também pessoas que já passaram por isso, perderam bebezinhos na barriga ou nasceu e morreu. E é uma tristeza, né, mas é um conforto de saber que elas são crianças muito especiais, indivíduos muito especiais. Eu tinha abordado, eu não lembro mais porque eu tinha falado sobre isso, mas eu falei no vídeo passado de uma experiência de um cara que ele falou que a mãe dele estava cuidando de bebês lá e falou: eles são crianças muito especiais, até as mães dele tinham que ser especiais. E eles não precisavam. Ele falou a mesma coisa que ele está falando aqui, não precisavam passar pela terra. Tipo, esse aprendizado. Aí ele vai para o tema de que algumas observações sobre quando e como a pessoa vai morrer. E aí ele traz que o Senhor, ele tem em seu grande conhecimento, ele sabe aonde as pessoas precisam nascer, quanto tempo elas precisam passar, as dificuldades que elas precisam enfrentar, e a gente não ganha, não tem nenhum benefício de a gente ficar se perguntando, por exemplo, por que a pessoa nasceu ali, por que ela morreu nessa hora, por que viveu muito, por que viveu pouco, entendeu? Porque só o Senhor sabe o que aquela pessoa precisa passar. Porque a gente pensa, se os bebezinho que morre é porque é muito bom, então quem vive muito é muito ruim, precisa aprender muito. Não, na verdade, talvez ela precisava ficar aqui para ajudar muito, entendeu? Então a gente não sabe. E aí levanta isso que a gente não deve ficar questionando fulano morreu, porque a pessoa morreu cedo, ou porque morreu tarde, enfim. Ele fala assim de 3 tipos de pessoas. Um grupo de pessoas é as pessoas que eram valentes, fiéis, tentavam fazer tudo certo, se esforçando, sabe? Essas pessoas, ele fala que o Senhor abençoa. Muitas vezes abençoa com um tempo prolongado, muitas vezes protege de certos desafios. E abençoa e conforta de várias formas. E ele fala que é nesse relacionamento que essas pessoas criam com o Senhor é que é dado, às vezes, saber quanto tempo a pessoa está aqui, a sua missão, enfim, coisas pertencentes à vida dela, né? A missão e os tempos. E fala que a decisão de levar essas pessoas é muito pensada, né? O que vai ser melhor para a pessoa ou para as pessoas, talvez, como a gente viu em experiências passadas, certo, de às vezes são muitas pessoas que vão beneficiar com a presença daquela pessoa, né, no mundo espiritual. O outro grupo de pessoas, ele fala que são pessoas que elas estão estagnadas no seu progresso mortal. Não crescem, elas não mudam, e aí elas ficam nisso, assim, estagnadas, né? Nem principalmente o relacionamento delas com o Senhor. E ele fala que o Senhor sabe dessas pessoas, ele acompanha elas, só que ele fala assim, que esse tipo de pessoa, às vezes elas só, assim, todos os dias ela vive para satisfazer as necessidades dela ali diária, entendeu? Ela não cresce, ela não, tipo, não melhora as coisas ao redor e não se esforça para melhorar, principalmente no relacionamento com o Senhor. E aí ele fala que com essa falta de fé dessas pessoas, elas vão ir para o mundo espiritual e vão agir dessa mesma forma, né? E por causa dessa falta de fé, muitas vezes elas deixam de receber certas coisas. E o terceiro grupo de pessoas, ele fala que são as pessoas ruins, né? Que tomam decisões ruins, que inclusive às vezes perseguem os cristãos, os membros da igreja, enfim, pessoas boas. E aí e ele fala que para essas pessoas é negado o privilégio de permanecer além. E aí ele vai para a experiência de Heber J. Grant. Eu acho que a gente já falou da experiência dele, mas já falou da experiência dele, que a esposa dele morreu e aí ele tinha ido levar as 2 filhas para distante para poder esquecer um pouco da morte da mãe. E aí nesse aqui ele está falando sobre na situação da morte da mãe. E ele fala assim que ele tinha certeza, ele tinha sentido no coração certeza que essa era a vontade do Senhor, né? Que ela fosse embora e morresse. E aí ele foi humilde para aceitar isso. E aí, 1 hora antes da mãe
morrer, né? Da esposa dele morrer, ele chamou os filhos para se despedirem. E aí disse que a filha falou assim para ele, falou assim que perguntou para ele por que ele não curava ela, que ele já tinha visto, que ela já tinha visto ele dar bênçãos na mãe e a mãe se sentir melhor e dormir e tal e ficar melhor. Então por que ele não abençoava ela para ela ser curada? Ele falou, né, que sabia que aquela ali era a vontade do Senhor. Aí as crianças saem do quarto e tal, e lá ele ainda no quarto com a esposa, ele se ajoelha e ora ao Senhor, dizendo como ele estava triste, né, assim, de que, na verdade, ele sabia, ele estava humildemente aceitando a vontade do Senhor, que era a hora da esposa morrer, porém, ele não tinha força suficiente para ter a esposa dele morrer e isso afetar a fé da filha. Era uma filha de 12 anos de idade. Então ele pediu ao Senhor que, por favor, confirmasse para a filha de que essa era a sua vontade. E aí passou aquela hora e a esposa morreu, e aí ele chamou de volta os filhos para o quarto, e aí o menininho, ele tinha 2 filhas e um filho. Esse menininho tinha 5 anos, e aí disse que o menino ficou chorando muito. E aí ele fala que a menininha, que é a que estava pedindo que o pai curasse a mãe, falou pro filho, não chore, Heber. Também, o nome do filho também era Heber. Ele fala que depois que eu saí desse quarto, o Senhor confirmou para mim que essa era a vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor atendeu, né, a oração justa dele. Muito interessante. E aí ele continua, a mesma pessoa, Heber J. Grant, com uma história só que aconteceu lá na frente. O filho dele, esse menininho que tinha 5 anos, ele não fala aqui qual era a idade dele. Ele fala 2 anos depois. Esse menino tava com uma doença, ele chama de hip disease, não sei, disease doença e hip do quadril. Não sei que doença é essa. Mas, só que ele tava com muita esperança de que o menino fosse ser curado e ficar bem. E aí ele fala, um pouco antes do menino morrer, ele teve um sonho. Ele tava lá, deitou, dormiu junto com o menino e teve um sonho. Ele disse que sonhou, que viu que a mãe do menino, a esposa que tinha morrido, vinha lá com um mensageiro e a mãe falava assim para o mensageiro: vamos levar ele ou leve ele quando ele estiver dormindo, tipo quando a pessoa da experiência que está contando, o Heber, estivesse dormindo. E aí ele disse que ele pensou que ele acordou, só que ele estava no sonho ainda, e ele foi pegar o menino para tipo proteger o menino para não levarem ele. E aí ele fala que ele meio que lutou ali. Tipo, eu não sei se ele fala lutou, deixa eu ver. Ele fala que lutou ali um pouquinho com o mensageiro e levou o menino. Só que aí, como ele tava com esse negócio no quadril, ele disse que o menino começou a gritar de dor. Ele disse que o menino sentia muita dor, ele chorava muito, muito, muito de dor. E aí ele ficou desesperado, assim, ele não aguentava mais, tentou acalmar, mas não aguentava mais escutar o choro de dor do menino. E aí ele se deixou o menino e saiu assim para sair da casa para tipo não escutar os gritos de dor dele. Ele disse que correu. Ui. E ele disse que correu assim. Correu até que ele encontrou o irmão Joseph E. Taylor. E ele contou o que foi que aconteceu para esse irmão. Um irmão, acho que da igreja, né? E aí ele fala assim que esse irmão falou assim para ele: bem, Heber, se eu soubesse que a minha esposa tinha vindo para um dos meus filhos e eu soubesse que ela sendo uma esposa que foi fiel a vida toda e ela tivesse vindo buscar o filho, eu não iria lutar contra isso. E ele fala assim: uma esposa fiel que está além do véu, ela sabe quais são as dificuldades que o filho iria passar. E ela com certeza está querendo evitar que ele sofra muito. E aí ele fala uma coisa que eu achei bem interessante. Ele falou assim: você não acha justo que uma mãe que sofre para trazer o filho ao mundo esteja lá para buscar ele também? E ele falou: você tá certo. E aí ele disse que ele voltou. E ele disse que não iria mais protestar, levarem um filho. E aí ele disse que ele foi acordado pelo irmão
B.F. Grant, que era o irmão dele, que estava ficando lá com eles para ajudar. E esse irmão dele falou que o menino estava morrendo. E aí ele foi lá no quarto dele e ele fala que tava o leito do menino, tinha uma cadeira vazia assim, e tava a esposa atual dele lá, não a que tinha morrido, né? E ele disse que sentiu uma presença diferente, como se ele disse que sentiu que a presença, que a esposa, ele sentiu que a esposa que tinha morrido estava lá sentada naquela cadeira vazia. E aí ele perguntou para a esposa atual dele se ela estava sentindo alguma coisa estranha. E ela falou que ela tinha certeza que a mãe do menino estava sentada ali. E aí ele disse que ele sempre foi uma pessoa muito sensível, assim, ele chorava com os amigos, chorava com as felicidades, com as tristezas das pessoas ao redor dele, mas que naquele momento ele não chorou, ele não sentiu necessidade de chorar. O menino morreu e ele conseguiu, assim, sentir uma paz de que ele sabia que essa era a vontade do Senhor. Eu acho bem interessante, tipo assim, as pessoas fiéis e as pessoas, não sei, não quero dizer que são ruins, mas não sei, que não são tão fiéis, ou às vezes elas não têm o conhecimento. Todo mundo passa pela mesma situação. Só que você vê que as pessoas que buscam esse relacionamento próximo com o Senhor, elas acabam tendo essas confirmações do Senhor, que não mudam a situação, mas você passa pela situação ali diferente. Uns passam com mais conforto, com mais amor, com mais paz. E outras pessoas passam pela exatamente a mesma situação, mas elas passam em desespero, em tristeza, em prantos. E é bem interessante por dois motivos. Uma, para nos dizer, nos mostrar que as situações difíceis, elas vão passar para todo mundo vai ter, não importa ela sendo boa, ela sendo má, todo mundo vai ter desafios, vai ter doenças, mortes e N desafios. Só que como você passa por essa experiência é que é a chave, né? Muitos passam, é que é assim, que é passar como nessa experiência, que é passar com a presença, com a companhia do Senhor. E quando você também pode passar pela mesma experiência, mas vai ser muito mais triste, né? É bem interessante. E aí, depois ele cita umas coisas que Joseph Smith falou no funeral de uma pessoa chamada King Follett. Nesse discurso, acho que muitas pessoas conhecem esse discurso. Ele falou muitas coisas a respeito do pós-terra, né, no mundo espiritual e, tipo, o plano de salvação é bem interessante. Mas nesse discurso ele falou que a gente tinha motivos para se alegrar, que a pessoa, né, que estava morrendo era uma pessoa justa, fiel, e ele só ia para o outro lado do véu e ia estar esperando as pessoas, eu acho que ele estava se referindo às pessoas da terra, atingirem a perfeição para que pudessem se encontrar novamente. E aí ele cita uma escritura de Doutrina em Convênios, que eu já tinha até debatido com a minha mãe sobre essa escritura, que fala assim, que é de Doutrina em Convênios 42, 46 e 47, fala assim: acontecerá que aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. E os que não morrem em mim, ai deles, porque amarga é a sua morte. E a gente estava discutindo sobre como é triste a gente ver que crianças morrem. E aí a gente falou, mas tem essa escritura, provavelmente. Então, porque eu já vi algumas experiências de quase morte, as pessoas falam, sei lá, o carro bateu, sei lá, qual foi o acidente, e elas falam que elas saíram do corpo e elas viram, tipo, o corpo lá caindo, rolando 500 vezes, sei lá, enfim, o corpo se acidentando, entendeu? Eles saíram do corpo antes de realmente sentirem. Mas eu também já vi experiências de pessoa que falou que, nossa, doeu demais, nunca tive uma dor assim, enfim, sofrimento danado. Então, assim, como foi falado, não é como a gente julga, mas eu acho que criança, eu acho que elas saem do corpo, né? E aí, a gente passa para o capítulo 3. Ele entra sobre o significado do termo de paraíso. E aí ele, obviamente, cita que o Senhor, aquela situação quando ele estava na cruz, e aí uma pessoa, acho que era ladrão que estava com ele também,
foi tipo, ora por mim, alguma coisa assim, e aí o Jesus Cristo fala, ainda hoje estareis comigo no paraíso. E aí ele entra no significado de paraíso. Ele aborda o fato de que Jesus Cristo, quando morreu, ele não foi diretamente para o paraíso. Por quê? Ele morre, e aí 3 dias depois, ou seja, 3 dias depois que ele já estava morto, é que ele revive. Eu penso na palavra em inglês, e aí eu não sei. Enfim, ele volta à vida e ele aparece para Maria e ele fala, não toque porque eu ainda não fui ao Pai. Ou seja, ele estava 3 dias mortos. Aonde? Se ele não estava com o Pai, né? E aí ele cita a escritura de Pedro, que fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, isso aqui ele só está querendo mostrar, porque a gente da igreja, a gente já sabe disso, né? Mas aí ele está mostrando que Jesus Cristo foi nesses 3 dias pra gente, né? 3 dias pra gente. Pra lá, como a gente sabe que o tempo e o espaço é diferente, deve ter sido mais tempo, né? Pregou lá. Ou seja, dando a ênfase, ou seja, mostrando que esse paraíso é, na verdade, o mundo espiritual. E não assim, porque muitas pessoas falam que o paraíso, ele tá falando que é o céu, né? Só que aí nos leva a gente a se perguntar o que é céu, porque a gente quer, às vezes, resumir, a gente fala, porque a gente vai pro céu, porque o que é céu, na verdade? Porque assim que a gente morre, a gente vai pro mundo espiritual. Depois do julgamento, é que cada um vai pro seu devido lugar, entendeu? Então tem um processo, não é só ir pro céu, né? E aí, ele passa para um tema que é bem interessante, que é sobre esse, entre aspas, paraíso, né? Esse mundo espiritual, como é, tipo assim, as coisas. E aí, o primeiro tópico que ele fala de plantas. Ele fala que a maioria das pessoas, ele fala que tem tantas experiências que falam disso que ele não tem como colocar todas, mas ele vai falar algumas. E aí ele fala que as pessoas sempre comentam de plantas, e tem muitas plantas, né? É muito bonito. E ele fala a experiência desse George Albert Smith. E ele fala que ele viu, isso é o profeta, né? E ele fala que ele viu o mundo espiritual em uma visão. E ele fala que ele se viu num lugar assim, onde tinha muita natureza, tinha muitas árvores e um lago. Ele disse que não tinha ninguém. Não tinha ninguém assim pra, tipo, pra ele falar que ele tava lá ou pra receber ele, enfim. Ele disse que ele começou a caminhar, ele viu que tinha tipo um caminho assim, pelas árvores. E aí ele começou a caminhar por lá. E ele pensa assim, eu acho que eu devo ter terminado a minha missão na Terra e morri, né? E aí ele começou a caminhar, e aí ele fala que de repente ele viu uma pessoa vindo em direção a ele. Só que aí ele morga, gente, e ele encerra essa experiência. Justamente eu acho que ele vai continuar num outro tópico. Mas aí ele passa para a experiência de Jacob Hamblin, que ele foi para o mundo espiritual no verão de 1858. Esse Jacob Hamblin, ele caiu num buraco que era grande, e aí ele estava tipo muito machucado, quase morto. E aí pegaram ele para levar para dentro de casa e ele vomitou sangue, enfim. E aí ele conta a experiência dele, que ele estava nesse local que era muito bonito, tinha muito assim, parecia ser dividido de certa forma com umas paredes que tinham aquelas plantas que sobem a parede, sabe? Isso. E ele disse que tinha muitas cores, tinha uma variedade de cores. E ele também fala a experiência de Heber Q. Hale, que a gente já viu a experiência dele. E aí ele continua, e aí só que agora ele volta para a experiência dele sobre esse tema do local que ele viu. Ele disse que estava nesse local muito bonito, que tinha um local assim de natureza bem bonito, só que ele fala que nem tudo era verde, era um meio que colorido. Isso é uma coisa que eu vejo também em várias experiências de EQM,
que as cores lá são diferentes das cores que a gente vê aqui. É um verde mais bonito, mais aceso, parece que emana uma luz. E parece que ele é simplesmente uma cor diferente. E as pessoas têm dificuldade em expressar como é essa cor, né? Realmente, se você vê uma cor que a gente nunca viu, como é que você vai dizer, né? Como é que você explica como é o sol para uma pessoa cega? Amarelo, tá? Como é amarelo? Realmente é difícil, não é fácil, né? Mas muitos falam isso, que é tipo, às vezes é uma multicor, assim, sabe? Aqueles carros que tem um neon, um negócio assim, meio, uma cor assim, meio, enfim. Eles têm dificuldade de dizer, eu tenho mais ainda. E aí ele fala assim, que tinha uns tons, tinha uma variedade de tons, tinha uma variedade de uma cor dourada, rosa, laranja, roxo. Ele fala um arco-íris, justamente. Então é aquele meio neon, assim, não sei se é neon. E ele fala que passava, assim, uma calma muito grande. E ele disse que era o tipo de lugar que você queria ficar e não queria ir embora. E ele disse que ele andou, assim, por um longo caminho. E ele disse que ele passava olhando uns parques, umas árvores, umas flores muito bonitas. E depois ele viu um grupo de homens que ele estava se aproximando. E um grupo de pessoas. Ele fala que umas ele reconhecia como assim, como conhecidos e outras não. E aí encerra a experiência dele. E aí ele fala da experiência de Jedediah M. Grant. Foi uma das primeiras experiências, logo no começo do livro. Ele fala também na experiência dele que ele já viu muitos lugares, assim, jardins bonitos aqui na Terra, mas nada comparado ao que ele estava vendo lá. Ele disse que era um número, assim, de flores que ele nunca tinha visto e cores que ele nunca tinha visto. E aí esse tema de plantas acaba. Eu vou continuar no próximo vídeo, aprofundando sobre o local, mas aí antes eu queria adicionar que, como eu falei, muitas experiências de EQM falam desse local bonito, assim, esse jardim muito bonito. Essa experiência que eu comentei de o cara que ele morreu, e aí ele viu a mãe dele, que já tinha morrido, cuidando de uns bebezinhos e tal. Esse cara dessa experiência, ele disse que ele, inclusive, trabalhava com jardinagem na Terra, e ele fala que ele nunca viu, era tudo muito lindo, muito perfeito. Ele fala assim na experiência dele, eu queria pegar, tinha um chão assim, com umas pedras muito bonitas. Ele disse, eu vou pegar uma pedra para levar para casa. Ele disse, não tinha pedra assim fora do lugar, era tudo muito perfeito, organizado, entendeu? Mas ele também fala a mesma coisa, que eram cores que eram muito diferentes, que nunca tinha visto, e era de... Ele fala lá, assim, tinha uns arcos e tal, um jardim muito bonito. E tem uma experiência que eu até já comentei aqui, o nome dele é Vinnie Tolman, ele é um membro da igreja, eu não sei se atualmente ele ainda é membro da igreja, mas ele tem um canal no YouTube, e ele já deu várias entrevistas para outros canais sobre a experiência dele. Ele fala que as plantas, e eu também já vi isso em algumas outras experiências, ele fala que as plantas emitiam um amor que ele sentia, e aquele amor alimentava a alma dele. E eu achei isso muito interessante, assim, achei isso muito massa, porque as plantas, elas são seres vivos. Muitas vezes a gente esquece das bichinhas, das plantinhas, mas a gente sabe que elas são seres que vivem, né? Elas sentem e aparentemente elas emanam amor e tal. Eu não sei, nunca foi falado assim o quanto elas podem se comunicar, mas muitos falam que eles sentem um amor, assim, se conectava com a alma deles, assim, com o espírito deles. E aí eu penso assim, todo mundo tá aqui na Terra, então, tentando dar o seu máximo, o seu melhor, né? E aí as plantinhas também, elas estão tentando fazer a mesma coisa aqui. E aí eu fico imaginando assim, imagine uma árvore, uma plantinha, seja lá. Tá ali, eu vou crescer, vou ficar bem bonita e grande, vou dar muitos frutos e os homens vão comer, vão se fartar, enfim, alcançar o máximo que ela pode. E aí vem uma pessoa e pisa a bichinha, ai que tristeza. Só de pensar me dá uma tristeza. Então, eu passei sei lá, isso não mudou tanta coisa na minha vida, mas mudou a minha perspectiva de olhar para as plantinhas também.
E, e aí é isso, gente. A gente fica no vídeo aqui de hoje e no próximo a gente continua como é o mundo espiritual. Tchau.